Deixa eu só parar a transcrição. Deixa eu só gravar o vídeo, isso. Beleza. Pessoal, o Sérgio é um colega que trabalhou aqui, né, no núcleo pedagógico, 2021, 2022, a gente trabalhou com uns projetos juntos. É um professor que está na rede faz algum tempo, é professor de filosofia, é mestre na área também. Hoje em dia ele está terminando o doutorado dele, né? É, trabalhou com o EJA também, e assim, nos encontros que eu tive com ele aí na vida no Sesc, eu sempre falei, né? Precisava trazer alguém, é legal trazer alguém que já trabalhou, que tem uma visão bem crítica, uma visão bem reflexiva sobre a área. E aí eu fiz o convite, ele aceitou, né? Foi maluco de aceitar, de participar com a gente, né? Tem mais uma convidada que eu quero trazer ainda, vai ficar para o segundo semestre, né? Mas ele fez essa gentileza de participar hoje, de participar um pouco da nossa conversa. A pauta ela não está muito extensa, né? Deixa eu até carregar ela aqui. Eu até estava falando para o Sérgio, né? Como a proposta é um círculo de cultura que a gente dialoga um pouco mais, né? Eu estou cada vez mais reduzindo um pouco a pauta mesmo, né? Trabalhando com menos slides, para a gente poder ter mais tempo e espaço para a gente poder conversar. Então, o tema do círculo de hoje, né, é EJA, Contextos Políticas e Atualidade, é quase um arremate, porque o próximo que a gente vai ter, na verdade, tem que até discutir essa questão de calendário, porque as escolas têm conselho aí, né, e eu tenho uma convocação também para cumprir dia 26. Mas deixar para a gente decidir data e tal, se dá para manter, assim, tá? A próximo encontro que a gente vai ter já vai ser mais sobre as pesquisas, né, para criar lá os temas geradores para as pesquisas pedagógicas. Eu consegui pegar, juntar um material bem interessante, deixar uma coisa bem prática, assim, para que o professor consiga levar para a sala de aula e aplicar. Então, vai ser uma parte mais, uma discussão mais prática de como que a gente vai iniciar a partir do segundo semestre, né, as pesquisas pedagógicas com os nossos estudantes que vai movimentar muito do que a gente discutiu aqui, né? Alguns encontros a gente falou muito sobre o sujeito, sobre as pessoas que compõem a EJA, né? Não só aqui no círculo, mas também com o pessoal da IFAR. O último encontro que teve o professor Paulo Carrano e a professora Nívia foi muito bom. Que falou principalmente sobre evasão e tudo mais. E é, o videozinho inicial que eu vou passar aqui para vocês é justamente o documentário que o professor Paulo Carrano, que ela da UFF, da Federal Fluminense, fez com estudantes do EJA, né? E um dos pontos que ele está estudando atualmente é sobre evasão. Então, eu falei, acho que tem tudo a ver a gente trabalhar um pouquinho aqui. E nessa questão de contexto, políticas e atualidade, eu vou trazer um pouquinho algumas normas, alguns regimentos, um pouquinho de lei, principalmente, que embasa o nosso trabalho. E é bem interessante, né? Assim, quando a gente vai olhar o que está escrito na lei, teoricamente já era para ser feito, mas ainda não se faz, né? Tava falando para o Sérgio, né? Ele já deu aula que a gente ainda não tem um currículo específico para ele, a gente ainda não tem um material. A gente tem as promessas de que isso vai sair do papel logo, mas tudo para o próximo ano, né? E isso limita muito, né? Cria dificuldades para o nosso trabalho em sala de aula, mas é trazer uma reflexão sobre o que a gente tem como política pública, né? Desde a Constituição, desde a LDB, desde as resoluções do Conselho Nacional de Educação, né? Para o que a gente realmente acaba tendo em sala de aula, dentro do nosso tema aqui dentro do Estado, né? E aí eu vou convidar o Sérgio para falar um pouquinho. Eu vou passar, pessoal, só o comecinho, tá? Eu acho que eu tinha mandado um link para vocês, né? Depois eu mando de novo. É um documentário, então, do professor Paulo Carrano, chamado Fora de Série, onde ele fez uma série de entrevistas com estudantes, são cariocas, né? Pessoal ali do Rio de Janeiro, perguntando sobre a relação deles com a escola, por que que eles deixaram de ir para a escola, por que que eles estão voltando agora, o que que faz eles continuarem indo na EJA, mesmo tendo que trabalhar todo dia, tendo que estudar à noite. Ele conversa com pessoas mais velhas, conversa com pessoas mais novas, né, que o tema do IFAR da semana passada, do encontro da semana passada, foi sobre a questão da juvenilização da EJA, né? São só os minutinhos iniciais, mas eu recomendo muito, se vocês tiverem a oportunidade de assistir ele por completo,
Acho que ele tem um pouquinho mais de 1 hora, se não me engano. Ou até seria interessante trabalhar em ATPC nas escolas que conseguem ter essa abertura, né? Porque assim, apesar de ele estar falando especificamente da EJA, né, ele fala muito sobre um problema que a gente tem hoje no nosso ensino básico, principalmente no ensino médio, que é a evasão, né? A gente teve uma formação na semana passada com o supervisor Hélio falando sobre buscativa e evasão. Foi interessante, ele trabalhou muito as questões práticas, os protocolos, o que fazer, quem acionar e tudo mais, mas eu acho que é interessante trazer para os professores também essa parte de se pensar quem são esses sujeitos, né? Não só pensar na política e na prática do protocolo em si, né? De aplicar o protocolo, né? Mas como a gente às vezes também não escuta esses estudantes. Tá? Pelo avançado da hora, deixa 15 minutos, eu vou deixar 10 minutinhos só, mas eu acho que a gente não perde muito dos relatos. É só dar um ok para mim se o som estiver tudo bem, porque meu som nunca sai aqui certinho, tá? Por favor. Aí agora ele tá falando que o vídeo não existe. Não, amigo, o vídeo existe. Acabei de testar você. Vou voltar aqui. Ah, ele vai falar que o vídeo não existe. Peraí. Acabei de testar o vídeo, mas acontece, né? Vou fazer o seguinte, deixa eu abrir aqui do computador. Microsoft me dando trabalho. O legal é que o site tem na verdade, é, o documentário que ele fez tem um site. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Tem um site, o documentário dele, né? Tem a equipe, tem as pessoas que ele entrevistou, tem um pouquinho da história de cada uma delas. Ah, você tá de sacanagem comigo. Não, até do Vimeo ele parou de. Ô, Segundinho. Tiago, não é por Oi? conta da aplicação da prova paulista que tem esse bloqueio? Não, porque aqui na diretoria a gente tem. Ele não bloqueia. O Vimeo, pelo menos, ele não é o YouTube, ele tá hospedado em outro Uhum. site. E Porque aqui a deixa gente não eu. consegue nada. Eu estou roteando a minha Sim. internet. Peraí, ó. Deixa eu procurar lá dentro do Vimeo. No Vimeo ele tá funcionando, ele tá até aberto, ele até abriu aqui, ó. Ué, é algum problema com o Vimeo. Eles hospedaram num site chamado Vimeo, que é um site para onde você coloca conteúdos de maior qualidade. Na verdade, ele deixa você colocar, subir vídeos, né? Com, com uma qualidade que o YouTube não aguenta. Então são vídeos bem mais longos, né? E não, é o Vimeo que não está funcionando. É assim, como a qualidade é alta, eu nem baixei o vídeo porque ele era muito grande. Ah, acontece, né? Esses problemas técnicos. Peço desculpa para vocês. Queria deixar o relato dos estudantes, mas assim, eu peço que vocês deem uma olhada, porque eu acho que é um material muito interessante para se trabalhar com os professores. Tem relatos de alunos jovens, tem relatos de pessoas mais velhas. E as perguntas que o professor Paulo Carrano faz são bem interessantes, né? Quais são as motivações que levaram a parar, quais são as motivações que levaram a voltar de novo a trabalhar a voltar a estudar, a voltar com a EJA, quais são as dificuldades de continuar na EJA. Tem um relato bem legal, de um rapaz que ele é porteiro, né? Ele fala que ele voltou com a EJA com a mãe dele. E aí ele fala assim, eu incentivei minha mãe a vir, só que aí na escola que a gente estudava, que era próximo de casa, o EJA foi fechado. Aí eles tiveram que ir para uma outra escola. Aí era mais longe, aí eles não tinham dinheiro para pagar o transporte dele e da mãe. Então ele dava o vale transporte dele do trabalho para a mãe ir e ele ia a pé para a escola. Mas a mãe dele acabou desistindo porque ela queria que ele terminasse a escola, né? Então, aí ele terminou, mas ele não conseguiu fazer a mãe dele voltar. Fala sobre essas questões do acesso, né? A gente tem um acesso a EJA extremamente complexo hoje, né? Como foi diminuindo cada vez mais as escolas que oferecem essa modalidade de ensino, né? Essas dificuldades elas acabam crescendo muito.
Eu vou falar um pouquinho para frente, é legal que para o próximo plano nacional que está sendo discutido, né, o nosso próximo plano nacional de educação, que se discute sim além de aumentar a oferta, mas principalmente pensar justamente nessas questões cruciais, que é alimentação, transporte e material. Isso vindo do governo federal, para que os estados executem, né? Então, o objetivo aqui, apesar de ele estar muito grandão, né, mas é a gente fazer uma discussão baseada um pouquinho na legislação que a gente já tem, que é presente, que teoricamente teria que garantir esses direitos, né, educacionais a esses estudantes que não puderam finalizar no tempo que é considerado esperado para eles, né, e principalmente a partir disso, né, como a gente fazer até um comparativo de o que a gente tem de realidade, o que a gente tem de leis, né, que falta para a gente poder chegar lá? Acho que principalmente como rede, né? Acho que nem tantas vezes como escola, mas principalmente como rede, né? E no finalzinho lá, se der tempo, falar rapidamente sobre a questão do EJA no sistema prisional, que a gente tem aqui em Jundiaí, né? A gente tem no CDP, abriu esse ano, na verdade. Se eu não me engano, abriu com estudante, vai abrir a gente vai ter mais um estudante que vai tá tendo essa oportunidade de poder fazer ou terminar seus estudos, né? Depende de quanto tempo ele fica, né? Eu tava falando pro Sérgio, né? Na verdade, a gente tem um estudante que está num centro provisório, que é no CDP. Se é provisório, não era para ele ficar lá muito tempo, então não era nem para a gente poder oferecer, na verdade, essa modalidade. Mas como as pessoas ficam muito tempo presas, demora muito tempo, na verdade, para se julgar, tem gente que acaba se formando dentro do CDP, né? Consegue fazer todos os termos dentro do CDP, tá? Então, a temática é EJA, contexto políticos e atualidades. A gente tem essa questão de pensar, de problematizar, de refletir, né? O que a gente tem nessas diretrizes curriculares, ou a falta delas, no nosso caso aqui, e o que está sendo cumprido, né? Qual que é o tipo de qualificação que a gente tem, ou deveria ter, na verdade, né? E as características e necessidades aí, o que a gente deseja para essa EJA também, o que tem de potencialidade que a gente pode explorar, né? Dentro desse mundo tão complexo que é a educação de jovens e adultos, né? Então, nossa carta régia aí, a carta magna, na verdade, né? A Constituição, eu escolhi esses dois artigos, o 205, que ele é clássico para a gente que trabalha com educação, né? Dizendo que a educação é direito de todos, é uma coisa que a gente não tinha nas constituições anteriores, e quando eu falo todos, eu incluo, né? Jovens, adultos, né, idosos, pessoas que não conseguiram ou não tiveram esse direito à educação. E o artigo 208, que ele dá a obrigatoriedade do Estado em garantir a educação. É trabalho do Estado. É um direito e eu tenho uma obrigação de aplicação que ela vem do Estado. Isso quer dizer o quê? Que se a gente não tivesse isso em legislação, pode ter certeza que provavelmente a gente não estava conversando aqui hoje, né? O Estado ele ia continuar trabalhando no EJA como se fosse uma categoria, um supletivo, um a mais ou qualquer outra coisa do tipo. Se tem essa visão institucionalmente ainda, infelizmente, né? Mas essa oferta que já é muito reduzida hoje, provavelmente ela não existiria mais. Estamos aqui por força de lei, né? Os alunos vão ter aula à noite aí nas suas respectivas escolas, porque a gente tem essa lei da nossa querida Constituição Cidadã, que é extremamente recente, tem a minha idade. 36 fazendo 37 anos hoje, em outubro, né? E aí, depois de muito tempo, é que sai a LDB, que a gente também conhece bastante, né? Já prestou muito prova de mérito, muito concurso. E lá na LDB também tem artigos específicos que falam sobre a educação de jovens e adultos. É claro que em relação às outras etapas de ensino, é muito pouca coisa que se fala. Então, além da LDB, eu vou precisar de regulamentações que acabam vindo de outros órgãos que, apesar de não ter força de lei, elas são aplicáveis em todo o território nacional. Então, o primeiro artigo que se destaca lá na LDB é o 37, que fala que o EJA é para todas as pessoas que não tiveram acesso à oportunidade de estudo, e aí ele não está questionando por que essa pessoa não teve. É muito comum se questionar e fazer um juízo
de valor ou até moral, né? Ah, fulano não estudou porque não quis, ou por causa daquilo, ele teve a oportunidade dele, X, Y, Z, o EJA deveria ser só para as pessoas mais velhas, que tinham que trabalhar muito cedo, como se as pessoas ainda não tivessem que trabalhar mais, né? Apesar de a gente ter uma mudança, teoricamente, no bem-estar da população, a gente tem um aumento relativo de renda, né? As pessoas ainda abandonam o estudo, preterem estudo pela questão do trabalho. Então, não cabe a nós que somos educadores, inclusive o professor está lá em sala de aula, ficar fazendo esse tipo de juízo de valor do porquê que o aluno não terminou e porquê que ele está buscando esse direito agora, né? Direito, nesse sentido aqui, a gente não se discute, né? Não se coloca o direito na berlinda. E o artigo 38, que fala sobre a questão de critérios, a organização, os exames, mas o que é mais importante desse artigo 38, e que é assim, nós como Estado, né, não fazemos, respeitar as especificidades dos sujeitos e assegurar a eles a conclusão da educação básica. Nesse respeitar as especificidades, entra justamente a questão do currículo. Eu hoje não tenho um currículo para os estudantes de EJA no estado de São Paulo. Alguns estados têm, nosso estado não tem. Algumas cidades no estado de São Paulo têm. A Prefeitura Municipal de São Paulo tem um material bem interessante, tem um currículo bem interessante adaptado já, BNCC, tem um direcionamento bem legal. Nós, como Estado, ainda não temos, deveríamos ter. Está encaminhado, né, pelo que o pessoal da SEDUC falou, principalmente a produção de material, né, e essa adaptação pensada para o currículo. Coisa de 2 semanas atrás, eu fui chamado, lá, fui convidado, na verdade, na SEDUC, para trabalhar num guia, um guia curricular priorizado, né? Um guia de currículo priorizado para o fundamental especificamente. Né? Os professores reclamam muito que os materiais, né, tanto digital, principalmente digital, ele é muito extenso e que pela diminuição de aulas, principalmente, né, da minha área de humanos, pessoal de ciências, humanos do ensino médio também, a gente não consegue dar conta do mesmo currículo com menos tempo. Então, o trabalho que a galera fez lá da Coped, né, o pessoal que trabalha com material, foi repensar em algumas habilidades, escrever, trocar os verbos de comando, não em si eliminar conteúdos, mas assim aglutinar essas habilidades, juntar essas habilidades. Tinha habilidade, por exemplo, que estava na subsequência que era dividida em três e na BNCC ela era uma só. Então, foi pensando em tirar um pouco esse peso, né, de repensar um número de habilidades e o que que elas contemplam para justamente o professor utilizar como se fosse realmente um guia para ele trabalhar todo esse material muito extenso que acaba vindo da secretaria. Falei, olha só que interessante, estava lá com um colega de São José, não, de Guaratinguetá, Tadeu, que também já deu aula no EJA. Ele falou assim para mim, olha só, Tiago, que legal, né? A gente podia fazer esse mesmo trabalho que a gente está fazendo aqui, a gente podia fazer com o currículo do médio ou do fundamental, só que especificamente para EJA. Mas a secretaria não tem essa proposta por enquanto, né? Conversei com a Helena, que é uma das pessoas lá da Coped que estão à frente disso, né? Falei, ó, Helena, a gente está fazendo aqui, tá muito legal, mas lembra que tem o EJA lá, né? Todo evento que eu vou, a IFAP, eu vou sempre falando do EJA, porque a gente realmente não tem esse aporte, não tem esse olhar, na verdade, né? Apesar de estar aí, a Constituição é de 88, a LDB é de 96, né? E eu tenho os pareceres, aqui eu coloquei apenas um, né? Um parecer do Conselho Nacional de Educação, que é do ano 2000, também fazendo aniversário aí de 25 anos, já fez, na verdade, né? Onde ele deixa bem claro que o EJA ele é uma modalidade de ensino. Ele não é um supletivinho, ele não é uma complementação, ele não é caridade, né? E ele, principalmente, existe para reparar as desigualdades históricas e sociais que a gente tem no nosso país, que é principalmente ligado ao acesso à educação e às políticas públicas, né? E nesse parecer também diz, olha, tem que a necessidade de ter políticas públicas integradas e colaborativas. Eu não posso só esperar que a escola dê conta do EJA. Eu preciso pensar no transporte, eu preciso pensar na alimentação, eu preciso pensar em como manter esse estudante dentro da escola, da mesma maneira que a gente tem essa preocupação com os estudantes do fundamental, do médio. Pelo parecer aqui do Conselho Nacional de Educação, também teria que ter essa preocupação com os meus estudantes do ensino do EJA, desse segmento, né? E esse parecer também, ele dá 3 pontos, ou 3 funções, na verdade, que o EJA tem que ter como política pública.
A primeira é reparatória, que é pensar em corrigir desigualdades históricas e sociais. A segunda é equalizadora, que é realmente proporcionar igualdade de oportunidades para todos, baseados ali no acesso e na manutenção dessa educação. E por último, qualificadora, né? Pensar que é uma educação para aquele momento específico, mas que também é uma educação que se estende para toda a vida dessas pessoas. Ela não acaba ali e ela não é apenas só um diploma, na verdade. E eu tenho essa estrutura que é dada pelo Conselho Nacional de Educação, né? Onde eu tenho a questão dos objetivos conceituais, quais são os meus conceitos chaves, qual é a minha função chave dentro da EJA? Promover igualdade e inclusão social. Segundo ponto, está lá no parecer de 2020, a gente só começou a ter formação específica esse ano, 2025. O pacto é do finalzinho do ano passado. Formação de professores, prática reflexiva e metodologias específicas para a EJA. Metodologia pedagógica, né? Pensar em métodos adaptados. Outro ponto, estrutura operacional, né? A duração, a estrutura do curso. E, por último, tem a base legal, que são as idades ali mínimas para se poder participar da EJA, quem tem direito e tudo mais. Então, eu tenho uma estrutura até que relativamente robusta, que foi dada pelo Conselho Nacional de Educação, do que eu registrei, do que eu dei uma pesquisada. Tiveram vários fóruns, foi pelo menos um ano de construção de todo esse parecer, mas eu acho que eu posso deixar até um pouco para vocês falarem que a gente não tem aplicação disso, ou pelo menos a gente não podemos falar do nosso estado e da nossa rede aqui, né? A gente não tem essa política de implementação de toda essa estrutura como algo que deveria ser cumprido, sendo que, na verdade, é um direito, né? E no nosso antigo Plano Nacional de Educação, que tinha toda essa ênfase de ensino integral e tal, 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 eu tinha uma meta específica para o EJA. Eu digo tinha porque ele terminou no ano passado e ainda não se colocou um novo no lugar, né? Está se discutindo ainda, né? Mas que era expandir as matrículas, fazer uma integração com a educação profissional, que ela não acontece. Teve uma tentativa no nosso último governo, né? No governo anterior, mas não aconteceu, né? E principalmente dar esse foco de educação no analfabetismo, que aí geralmente fica com as prefeituras, né? A gente tem um número muito grande de pessoas que são analfabetas, né? 11,4 milhões de pessoas, né? Com 15 anos. E a gente percebe, então, que tem essa persistência dessa negação desse direito à educação, que são para as pessoas jovens, adultas e idosas do nosso país, né? Os poucos alunos que a gente tem, né? Das turmas que ainda vão abrir ou que estão aí, quando a gente para pensar em todas as dificuldades que é estar na escola, principalmente na vida adulta, que a gente já discutiu aqui, né? São pessoas que são, assim, parte de uma resistência, procurando finalizar essa educação, né? Porque, na verdade, se na lei, se no papel eu tenho tudo que leve um apoio, um incentivo, que eu pense em estrutura para permanência dessas pessoas, na prática é o que a gente não acaba vendo, né? E quando eu falo a gente assim, a gente como educadores no geral, né? Porque eu sei que vocês são coordenadores, trabalham com outros segmentos e tudo mais, e o professor, quando ele não trabalha com a EJA, ele não tem a dimensão de qual é o grau de complexidade de se trabalhar com esses estudantes e quanto de atenção eles também merecem, né? Em relação aos outros segmentos da própria educação. Aí, está em construção ainda, tá? Coloquei 2024, 34, mas ele não saiu. Mas está em construção um Plano Nacional de Educação, que na verdade das reuniões, do que saiu de documentação até agora, ele reforça aquilo que o plano antigo já vinha dado, ele reforça o que está escrito na Constituição, ele reforça o que está escrito no LDB, ele reforça o que está escrito nos pareceres do Conselho Nacional de Educação, mas o que ele traz de inédito mesmo é a questão de trabalhar com o apoio financeiro para que esses estudantes mais vulneráveis consigam se manter na educação. Do governo federal, a gente já tem o pé de meia, né? Acho que nas escolas de vocês aí deve ter um outro aluno que recebe o pé de meia, que está vinculado. Na verdade, o pé de meia ele faz parte é, de uma outra série de benefícios que as famílias recebem, né?
Acho que tá um pouco cedo ainda para dizer qual é a efetividade do programa do Pé de Meia, mas dos poucos estudantes que eu conheço que recebem, eles falam que é um incentivo sim para continuar na escola e é uma ajuda financeira que é muito válida para as próprias famílias, né? Então se pensa nesse apoio financeiro não só através de bolsas, mas também através do PDDE, né? O Programa de Dinheiro Direto na Escola, específicos para a EJA. Saiu um PDDE, eu acho que ele tinha saído no meio do mês passado, mas eu só fiquei sabendo semana passada, chamado Equidade. Eu fui correr lá para ver se tinha alguma das nossas escolas, mas infelizmente estadual não tinha. Tinha só para as escolas municipais, né? Mas eu fiquei um pouco mais atento a esses programas. A gente tem vários PDDs para as escolas, né? Bastante. Quando a gente é do estado, o estado geralmente ele fica um pouco mais atento a isso, ele avisa a diretoria, avisa a escola diretamente. Eu vi muita prefeitura, né? Muita municipalidade comendo bola, perdendo. Pô, eu não vou citar aqui, que tá gravando, mas tem uma cidade aqui da nossa região que perdeu uma verba de mais de R$ 30.000, porque o diretor não estava sabendo. Eu tentei entrar em contato antes, mas não deu. Nem eu entrei como munícipe, tá? Nem foi como alguém aqui da diretoria de ensino, né? Mas tem alguns programas e projetos legais que foram retomados pelo governo federal e algumas que estão sendo implantadas através da CECAD, que também é a secretaria responsável pelo Pacto EJA que a gente está participando aqui, né? E dessa questão do apoio financeiro, como eu falei para vocês, olha só, a última frase, né? Incluem outras ações incluem programas suplementares de transporte, alimentação e saúde. Eu queria ter passado lá o trechinho do documentário justamente por causa de uma das falas, né? Que eu falei desse estudante que ia para o EJA com a mãe, mas o EJA ficou muito longe, distante, mudou de escola, e ele só tinha o vale transporte do emprego, então, para a mãe dele cursar junto com ele, ele ia a pé por um tempo, a mãe acabou desistindo, a gente acaba inferindo que talvez ela tenha desistido para que ele pudesse ir, ele não tivesse que ir a pé, né? Para ele poder finalizar os estudos dele, né? Eu quero fazer uma pausa agora aqui na exibição, porque eu quero ouvir um pouquinho de vocês. E principalmente, né, ouvir aí um pouco o nosso colega Sérgio, ele já está quietinho faz um tempinho. Sérgio, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua experiência como professor de EJA, professor de filosofia. É, como foi essa sua passagem pela EJA, como foi a relação com esses sujeitos e principalmente como que você enxerga essa questão, né? Nós temos no papel, né, nas leis, nas resoluções, na Constituição, a garantia desse direito, né, à continuidade dos estudos, mas efetivamente, né, pela nossa experiência aqui empírica, né, estamos falando só da nossa região, a gente está muito longe ainda de chegar perto do que seria até considerado ideal. Por favor, passa a palavra. Bem, obrigado. Espero que estejam todos me ouvindo. Boa tarde a todos, né? Essa tarde fria, bem fria, aliás, aqui em casa é quase uma caverna do Batman, é um negócio inacreditável. Até morcego morre congelado. Bem, aí o Thiago falou coisas muito importantes e talvez foram coisas que me fizeram pensar bastante quando fui entrar em sala de aula e entrar em sala de aula para dar aula em EJA é um negócio meio assustador realmente, porque eu fui descobrir quando eu estava lá que não tinha material algum. Eu ficava falando, perguntando para a coordenadora pedagógica, até na época, tem material aí que eu fui descobrir que nem existia, né? Bem, aí naquela época, que não fazem muitos anos, a gente tinha aquelas apostilas que o governo providenciava e tudo mais, né? Que eram apostilas, acho que eram semestrais de filosofia, e aí eu resolvi fazer uma condensação daquelas apostilas, né? Porque geralmente você tem era situações de aprendizagem, se eu não me engano, na época, que eram chamadas, né? Todo ano você vai mudando os nomes e tal, né? Mas é sempre a mesma situação. E aí, dentro das situações de aprendizagem, eu fui contando quantas tinham, num ano, né? E vi que dava para fazer uma aula dentro de um termo, eu conseguia para cada situação de aprendizagem uma aula, né? E aí eu me propus a fazer isso exatamente porque eu pensei, bem, se os estudantes todos eles têm que sair com as habilidades e competências da BNCC, né, ali é o que está sendo posto, pensei eu, bem,
quem tiver na sala de aula comigo também vai ter que sair com essas habilidades, essas competências, nessas habilidades que, na verdade, vão desenvolver essas competências previstas na BNCC. E aí eu saí com essa proposta, né? Fui escrevendo essa proposta, fui fazendo a seleção, fui preparando as aulas e tudo mais, e fui para a sala de aula, e isso que eu levei. Bem, tem uma coisa muito importante, na verdade, aí eu vou talvez remeter um pouquinho à questão da filosofia, né? Vou fazer uma explicação bem rápida, porque ela é bem simples e ela tem muito a ver com essas questões pedagógicas, né? Ou seja, um pensamento pedagógico. Que é a questão, principalmente os filósofos modernos, eles pensam que tudo aquilo que a gente adquire de conhecimentos se transformavam em ideias, né? É aquilo que hoje a gente conhece como cognitivo, esses que é interrompido para quem é usuário de maconha, inclusive, como é que as ligações neuronais, né? Que a gente conhece como ligações neuronais, e os filósofos eles foram percebendo, na verdade, não esse sentido fisiológico, né? Mas esse sentido de operação da nossa mente. E aí eles foram vendo que quando a gente é criança, a gente começa a construir ideias, né? Porque tudo para eles são ideias, ou seja, um conhecimento, uma casa, uma ideia, uma garrafa, uma ideia, né? A gente vai construindo ideias que vão se agrupando, né? E essas ideias que são simples vão construindo ideias compostas. O que é isso? Então eu aprendo, por exemplo, né, que o que é o branco, o que é o vermelho, o que é o azul, eu aprendo as cores, depois eu aprendo o que é profundidade, depois eu aprendo o que é formas, né? E a partir dessas pequenas, dessas ideias que são simples, elas vão se agrupando, então eu vou ter aquele quadrado com um triângulo em cima, que tem várias cores, isso se torna uma ideia composta, que é uma casa, tá? Bom, e aí, todos nós, então, quando temos estudantes e tudo mais, e principalmente quando nós temos estudantes do EJA, e mesmo que sejam já jovens que estão retornando, né, que era muito caso do que eu tinha, era mais ainda do que pessoas com mais de 40 anos, que eram poucos, né, que eram aqueles assíduos e tudo mais, mas tinham muitos jovens, eu tenho que fazer um encontro, né, com essas ideias que eles têm construídas, porque não basta simplesmente eu chegar, colocar na lousa, começar a fazer a explicação e tudo mais, porque isso não está se ligando a nada. Então eles têm uma série de ideias que são compostas, né? Ou seja, eles já não são mais crianças que estão aprendendo quais são as cores, quais são as formas das coisas, eles têm ideias já complexas e eu preciso ter um encontro com essas ideias. Então eu lembro que nessas apostilas nós tínhamos aquelas questões que eram as disparadoras. Acho que era essa a nomenclatura que era utilizada. Por quê? Porque é um encontro que você faz com as ideias. E aí eu fiquei pensando assim, cara, quais são essas questões, né? Ou seja, algumas estavam propostas ali, mas eu ficava pensando quais são essas questões que vão me remeter, e aí isso é uma coisa bem Paulo Freire, né? Que vão me remeter às ideias compostas que eles têm. Ou seja, se eu perguntar, se eu fosse trabalhar, por exemplo, a questão da democracia, né? O que é uma democracia? Não serve, porque aí é uma explicação, né? Mas eu tenho o direito de falar aquilo que eu quero na sociedade? Então, seria uma questão disparadora que a pessoa, opa, será que eu consigo mesmo falar? Será que eu não vou ter problemas quanto a isso? Será? Tá? Ou seja, eu vou relacionar alguma coisa ao dia a dia deles, para que depois eu possa entrar com conceitos, por exemplo, da democracia ateniense, como é que as coisas funcionavam, né? E aí eu vou ter alguma coisa ligada ao mundo deles, né? Atualmente, contemporaneamente, com aquilo que veio, que eu tenho de coisas que devem ser passadas. Puxa, mas isso é simples em humanas e tal? Sim, mas é simples também em matemática, né? Eu vou ensinar, tenho que ensinar a Bhaskara, aquela equação de segundo grau, que na minha época chamava equação de segundo grau. Beleza, se você perguntar assim, como é que o seu carro consegue fazer a média de velocidade? Né? Porque hoje quase todos os carros têm ali, a partir dos anos 90, tem um mostradorzinho que mostra a média de velocidade e tal, né? Que eu atingi. Eu vou encaminhar para a matemática, ou seja, eu tenho que criar uma questão disparadora, né, que seja suficiente para que eu que foi, né, na verdade, as questões disparadoras foram suficientes para que eu pudesse gerar o interesse deles para assistir, né, para compreender tudo aquilo que eu estava
querendo apresentar para eles, na verdade, né? Porque eu realmente não tinha material algum, né? Eu tive que fazer essa adaptação a partir de tudo aquilo que era dado no ensino médio naquela época. Eu acho aí, só para que a minha conversa também seja bem rapidinha também, né? Eu acho que fiquei bem satisfeito, acho até com os resultados e tudo mais, né? Porque tem uma outra coisa que eu aprendi e que também está previsto, né, em todas as apostilas, eu sempre tive e tudo mais, e que não é uma obrigação, acho, do professor, mas é um ato de caridade, eu acho, sabe? É um ato de colocar a mão ali na consciência e falar, eu vou ser caridoso com esses estudantes. Que é o quê? Toda vez que eu saía, né, e aliás eu faço isso com todos os estudantes ainda, né, toda vez que eu saio da sala de aula, eu saio com alguma coisa escrita. Eu saio com alguma atividade, eu saio com alguma pergunta, eu saio com alguma coisa algum material eles precisam me entregar, né? Que seja 2 linhas, que sejam 3 linhas, que representem, né, aquilo que foi dado por mim. Tá? Porque é a única forma de voltando àquela explicação que eu estava falando sobre ideias simples, ideias compostas lá dos filósofos modernos, né? É a única forma de eu garantir que eu estou construindo uma ideia nova dentro da cabeça do estudante, seja ele de onde for, principalmente aí no nosso caso do EJA, tá? Então, que o professor saia com alguma coisa que mostre que ele realmente adquiriu aquilo, porque é o exercício mais importante do que fazer uma prova daqui a 2 meses ou no final de um termo, né? Isso tem quase validade alguma no meu ponto de vista, aí, né? Inclusive como coordenador pedagógico que fui, porque simplesmente é uma avaliação de memorização, uma avaliação de aprendizagem é quase constante. Né? E isso vai ajudar, vai ser uma avaliação que vai fazer o fortalecimento dessa construção de uma ideia. Então, ele vai, quando eu estou saindo da sala, e se eu propor, por exemplo, que ele me coloque dentro daquela questão disparadora, né, que eu utilizei, nós somos livres hoje, tudo mais, dentro da democracia, então como é que era a liberdade na Grécia, que foi aquilo que eu apresentei para eles, por exemplo, né, e faça esse comparativo entre as liberdades ou as democracias. Isso já seria muito importante, né, por isso que eu falo que a coisa talvez mais importante é o final de eu passar da gente passar como professor qualquer conteúdo, que a gente saia com qualquer registro que seja, porque a hora que eu faço a escrita, que o estudante faz a escrita disso, ele está fazendo o registro daquilo que ele aprendeu nesse momento, e não só isso ele está aguardando, né? É isso que vai ficar principalmente aí na cabeça dele. E realmente, está nessa experiência de várias décadas, apesar de todas as histórias que eu fui contando, né, de todas os exemplos que eu vou criando, de histórias e tudo mais, para que se grave as coisas. A única forma realmente que eu percebi até hoje que é capaz de gravar, e isso é científico, né, é registrado pelos pesquisadores, é a escrita. Eu sentar individualmente, eu ter que escrever ali, é a única forma que eu vou fazer um registro nisso. Tá? Então, gente, é isso, né? Fundamentalmente é isso. Eu não vou aqui tratando de conteúdo, né, das aulas e tudo mais, porque acho que o que deve ser tratado mesmo é a essência de como as coisas aconteceram, né? E eu acho que eu tive um bom resultado naqueles, acho que eram 57 alunos no diário de classe, né, naquela época, e 8 que compareciam, né, já de uma idade acho que acima de 40 anos, e vinham uns 2 ou 3 que apareciam de vez em quando, né? Uma realidade bem complicada dos EJAs mesmo, e talvez eu acho que cabe a vocês aí, né, como coordenadores e tudo mais, talvez mudar essa realidade daqui para frente aí, tá bom? É isso, gente. Obrigado, viu, Thiago, pelo convite. Aí, espero que eu tenha correspondido às expectativas, tá? Opa, claro, obrigado eu, viu, Sérgio, por ter aceitado aí no meio de uma tarde conversar um pouquinho com a gente, trazer um pouco da sua experiência, trazer essas reflexões, que eu acho que elas são muito importantes, e elas vão muito de encontro com o que a gente vem discutindo aqui, né, como prática, como estratégia, né, eu falei para você, né, o Pacto ele é bem freiriano, né, as propostas estão muito voltadas para
para que você conheça os sujeitos, para que você faça essas relações, que na verdade assim, a gente deveria fazer, né, em qualquer segmento, mas principalmente com esses alunos que já têm experiência de vida, né? Você tinha escutado uma frase legal de uma coordenadora agora, eu acho que eu não trouxe o caderno que eu não tenho, mas eu achei bem interessante que ela falava assim, né? Os estudantes, quando eles chegam, né, lá nos anos iniciais, no fundamental até no médio, né, eles não têm experiência de vida, né? Eles estão, na verdade, estão construindo essas experiências ali dentro da vivência que eles têm, da percepção que eles têm, né, sobre o mundo. Eles estão descobrindo muita coisa ainda. E esse aluno do EJA, ele é o contrário, ele vem com toda essa experiência de vida, de ter trabalhado, de ter tido relações de trabalho às vezes muito precárias, né, de ter começado a trabalhar muito cedo, então ele conheceu muitas vezes essa dura realidade que é a vida, mas só agora que ele está tendo essa oportunidade de poder, muitas vezes, se encantar pelo que é o conhecimento científico, o que é essa reflexão, o que é essa crítica, de uma certa maneira, poder se desenvolver, né? A gente fala isso, né? Poder se desenvolver intelectualmente, né? Poder criticar, poder pensar um pouco, conhecer um pouco sobre essa realidade que está à sua volta e principalmente se questionar, né? Do porquê que as coisas são do jeito que elas são, né? Mas eles já vêm com uma outra carga que é importante ser considerada para poder realmente chegar num ensino aí que seja significativo para os estudantes. Pessoal, eu queria saber se vocês querem contribuir, falar alguma coisa, perguntar alguma coisa para o Sérgio também. Fica à vontade aí, por favor. Tá mudo o seu microfone aí da Soneja, parece que mudo. Aí, Agora consegui abrir, foi. né, Tiago? Não sei, vai, volta, vai, volta. Então, só para ir de encontro com o que o professor Sérgio comentou, acho até muito engraçado, porque da forma como ele falou, até me sentia quando era professora da EJA. Você entra sem nenhuma experiência e você se depara realmente com um currículo que não é formado para aqueles alunos, para aquele perfil. E aí você se coloca no lugar do outro, embora você seja o professor, né? Aí você diz assim: tenho um currículo na minha mão, um grupo de alunos que muitas vezes a, o grau de conhecimento de mundo é muito maior do que o meu, né? Porque quando eu estava dando aula para esses alunos e eles, alguns eram muito mais velhos do que eu, e a experiência de vida era muito maior do que a minha. E aí você se sente até, vamos dizer assim, com pouco conhecimento para chegar a atingir essa pessoa que está ali com uma história de vida tão maior do que a sua, de conhecimento, de vivências e tudo mais. E aí a gente tem aquela clareza da questão da cátedra que a gente tem, né, dentro de uma sala de aula. Você diz assim: o que eu gostaria de aprender, né, nessa determinada disciplina, que vai me ajudar nas perspectivas que eu tenho. E aí tem o professor se coloca nesse lugar e aí ele vai fazer a seleção realmente dentro daquele currículo que é proposto, que não é o real para naquele público, e você Sim. faz as suas escolhas de acordo com a necessidade que você vê naquela turma. Então, muitas vezes, né, e a gente cobra muito isso, até no último encontro a gente falou muito isso, dessa questão das políticas públicas pensarem no currículo voltado para esse público, porque aí nós teríamos realmente uma aprendizagem de qualidade quando a gente tiver um currículo formatado para esse perfil aí. E, na verdade, a gente tem essa dificuldade de pensar o que é importante transmitir e o que é importante para esse aluno naquela vivência que ele tem aqui naquele momento, tá? Então, a gente se sente assim, o que que eu vou colaborar? Qual é a parte minha que vai contribuir para esse cidadão aí que sabe muito mais da vida do que eu? E aí a gente coloca-se no lugar. Espera um pouquinho, eu tenho o domínio do conteúdo que vai ajudar ele a ter esse caminho aí, né, que foi parado, barrado em alguma situação aí que ele parou de estudar. Então é importante também o professor ter essa visão. Nós, quando vamos para a EJA, a gente está totalmente despreparado. Nós aprendemos com eles também, né? E aí a gente percebe isso aí ao longo das experiências que a gente vai tendo aí com eles no dia a dia de sala de aula também, tá? Achei muito interessante a fala do professor Sérgio por conta disso.
Obrigado, Soneide. Soneide, eu espero Deixa eu que só antes de colocar uma você. coisa, Ah, Tiaguinho. sim. Opa, fica à vontade. É só colocar uma coisa. Desculpa te cortar, Tiaguinho. É porque assim, eu recomendo, assim, do fundo do meu coração, que a gente não acredite muito que um currículo vá resolver, porque o currículo do ensino médio até hoje não aconteceu, né? Ou seja, ele saiu, né? E tem todo um trabalho, né? Quando eu estava, inclusive, aí na diretoria de ensino, eu lembro de assistir palestras com os professores universitários contando, né? Eles falaram assim. Não se sabia há décadas, né? Há décadas, muitas décadas, não se sabia o que fazer com o ensino médio, se ele era uma continuação do ensino fundamental, dois, o que era isso, né? E aí, quando se implantou alguma coisa, né, que a gente conhece agora como novo ensino médio e tudo mais, já deu, né, já deu todo esse quiprocó. Então, eu acho que tem um afastamento, talvez, eu não sei se isso seja a solução, mas pensando assim em termos de EJA, entra esse público que é do EJA realmente, né? E aí você falou uma coisa muito importante, né? O professor vai se adequando porque eu lembro que o EJA do ensino médio, que é o que na verdade o Estado abarca, começava lá com 18 anos e vai até o pé na cova, né? Ou seja, como é que a gente vai pensar um currículo, por exemplo, para alguém que, até nas questões disparadoras que eu estava falando, para alguém que tem 19 anos e para quem tem 54? Entendeu? Então tem que ser um negócio bem complicado, né? E se você faz recortes ainda, você talvez não consiga falar assim, eu vou fazer dos 18 aos 22, depois dos 23, né? As turmas com essa seccionando, ou seja, cortando, dividindo dessa forma. Também eu não vou ter alcance, né? Então eu acho que a gente precisa talvez construir, né, aquilo que a gente pretende assim que o professor realize, né, sabe quais são as metas, analisa bem esse negócio, tenta não fugir, por exemplo, do que a BNCC está dando, porque as competências que estão ali previstas, a gente sabe, são muito mais humanísticas, né, do que realmente técnicas. Né? E, aliás, eu acho que o Estado ela é muito mais para formar seres humanos do que para formar nível técnico, né? Ou seja, não está aqui, não é Senac, não é Senai, né? Não tem essa pretensão e não vai ter esse alcance, né? Já tentou várias vezes, né? Ter, inclusive, até acho que era, como é que chamava quando era aquelas pedagogas, né? Não tinha um nome lá, magistério, né? Teve uma série de intenções que foram malogradas, ou seja, que não funcionaram, né? O Estado não consegue ter isso. Então, a vertente dele é humanística, né? A competência, por fim, é o desenvolvimento de pessoas, né? Para que elas possam ir pela sociedade afora e tudo mais. Então, por que eu estou falando isso? Para quando os professores, talvez a coisa mais importante é dizer, nós estamos construindo sujeitos, mesmo que sejam adultos, né? Porque quando eles aumentam o domínio da linguagem, aí eu saio pela filosofia contemporânea francesa, quando eles têm uma amplitude da linguagem, essa linguagem não é só saber falar bem, né? É ter uma estrutura de pensamento, uma estrutura de reflexão, uma estrutura que seja matemática, que seja por meio da física, né? Em que todas as disciplinas vão dar. A partir desse momento que eu crio essa estrutura de linguagem, eu vou ser um sujeito menos propenso a ser vítima da sociedade. Né? Eu vou conseguir ter uma escolha por um emprego, por uma profissão, eu vou conseguir analisar melhor o mundo no qual eu estou. Né? E aí não tem jeito, vai ser tanto para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o adulto, para a melhor idade, vai ser sempre essa mesma situação. Então é importante, talvez, né? A gente pensar nisso já hoje, né? Ou seja, é isso que a gente espera que os professores consigam, né? Que eles entrem na sala de aula e pensem nesse desenvolvimento, né? Que está ali contemplado na BNCC, que é muito lindo, as 10 competências da BNCC é um negócio bacana demais de se ler, né? A gente é inspirador, né? Então que se vá nesse caminho, né? De desenvolvimento de habilidades. Não, com certeza. Eu ia brincar com a Soneja que eu ia falar assim, ela tá para aposentar, acho que ano que vem ela aposenta, se eu não me engano. Ela foi minha professora, Sérgio, de inglês, lá no Ladeira, né? E eu falei, talvez até a aposentadoria dela saia pelo menos um material.
né? O currículo, a gente não sabe qual que é o direcionamento do Estado ainda, pelo menos não está claro para nós, mas o material eu sei que está sendo feito, está sendo produzido, né? O pessoal da Coped confirmou que tem produção, só não deu datas, né? Que assim, nem esse material com os cadernos, né, com as questões separadoras, a gente tem mais hoje no Estado, né? Praticamente não tem nenhum tipo de material de apoio mesmo, né? É. Mas espero que saia antes da Soneide se aposentar. A gente faz até uma Eu festa também para espero para comemorar, visualizar esse cenário novo. né? Eu lembrei do material que era destinado para o regular, o ensino médio regular, e as situações de aprendizagem elas eram adaptadas. Era o Isso, mesmo material e a gente tinha um caderno do professor que ele isso. sugeria quais eram as situações de aprendizagem que poderiam ser adaptadas para o EJA, né? Então, foi a única coisa que uma vez eu vi Uhum. nessa tentativa de fazer a adaptação realmente desse material. Mas também não foi pensado no público da EJA para depois pensar no regular. Era o contrário, foi o contrário. Foi pensado no regular e adaptado às situações aí para adaptadas para o EJA, né? Mas Sim. eu espero que antes de eu me aposentar, em 2026, eu tenha o prazer de ver isso. É isso, né? Deixa eu só retomar, né? Porque eu queria finalizar, né? Porque é isso, a gente acaba com esse contexto, esses Tem uma desafios, mão né? erguida aí, Tiaguinho. Opa, Tem uma por mão favor, pode erguida. falar, Adalberto. Deixa eu parar aqui, peraí. Fica à vontade. É, então, pessoal, boa tarde aí. Eu, como eu já disse uma vez, a EJA, nós tivemos, em um determinado momento, um material que eu considerava um material muito bom, e era o material Mundo do Trabalho. Esse material ele foi muito bem utilizado, ele era um material que não era assim, propriamente dito, o melhor. Porém, ele era um auxiliador muito bom. Para quem não tinha nada, ele já era alguma coisa. E ele foi trabalhado durante muito tempo. Não, muitas vezes eu não posso concordar, porque cada governo que entra, cada governo que muda, e aí eu estou falando de governo a nível estadual, não estou me expandindo a nível federal, cada governo que entra, ele parece que ele inventa um método, e um método que não vai levar a lugar nenhum. Nós temos hoje um público de jovens e adultos na EJA que já não pode ser considerado mais um público de EJA. Não tem mais como se dizer assim, esse público é de EJA. Por quê? Porque ele mesclou demais. Hoje nós temos 2 ou 3 alunos que passam de 50 a 60 anos. Eu estou dizendo essa realidade que eu tenho aqui na escola que eu trabalho. E a maioria dos meus alunos, principalmente do terceiro termo A, que já vai terminar agora, daqui 2 ou 3 semanas termina, eles têm uma média de 18, 19, 20 anos, né? Então, esses alunos eles foram jogados para dentro da EJA, eles teriam que ter finalizado o regular, mas por um motivo ou outro eles estão na EJA e eles acabam atrapalhando aquele jovem senhor de 50, 60 anos que retornou mesmo para a EJA. Então, hoje é muito difícil você trabalhar com o público da EJA, por vários motivos. Pelo motivo de não ter um material específico, pelo motivo de você não ter um apoio que venha da SEDUC, pelo motivo de você não conseguir engajar esses alunos de forma coerente, e aqueles que vêm cansados do trabalho, que muitas vezes eles passam aí dos seus 45, 50 anos, eles acabam ficando desmotivados. Eu tinha um terceiro ano com 52 alunos, eu vou fechar esse terceiro ano da EJA com 17. Por que eu vou fechar com 17? Porque, na verdade, os outros acabaram desistindo. Desistindo por, por vários motivos. E não é só porque não tem estrutura. Os professores que a gente tem aqui são professores que estão há anos, têm experiência. Mas o problema é que, quando você, infelizmente, acaba unindo, juntando faixa etárias muito distantes, alunos de 18, 19 anos, os senhores de 50, 60, 70 anos, é o caso que a gente tinha aqui, eles acabam desistindo. Porque você sabe o que acontece com o ensino médio noturno. O ensino médio noturno, ele é destinado a trabalhador, ele é destinado àquela pessoa que trabalha. Só que, na realidade, isso não acontece. Nem todos os alunos que vêm para o noturno são os trabalhadores. A gente sabe bem disso.
Mas, enfim, eu queria dar essa minha colaboração, só para colaborar com um comentário aí do senhor Sérgio, que estava conversando com a gente, dizer que a gente tinha um material muito bom. Esse material ele era riquíssimo, ele não poderia ter sido banido. Daria até para a gente estar continuando com esse trabalho até hoje. Então, eles vivem muito de experiência, experiência. Cada governo que entra quer mudar, quer deixar sua marca registrada. E isso é uma falha. Beleza, tchau. Obrigado. Com certeza, né? A gente teve essa mudança para a BNCC, um novo currículo, né? São Paulo foi o primeiro estado a adotar o currículo para o ensino médio e depois para o fundamental, né? E aí ele parou nesses segmentos, né? Não teve um grupo de trabalho, um grupo de pesquisa. E as movimentações que estão acontecendo hoje, elas acontecem porque a âmbito federal, né, tem a ação do pacto, né? Para a gente estar aqui hoje, o governo ele recebe uma renúncia fiscal, né? Então ele deixa de repassar uma porcentagem X de imposto. Eu não vou lembrar que imposto que é agora exatamente, não lembro se é ICMS, se é IPI. Mas aí ele assume essa obrigação de desenvolver, de trabalhar com formação, com grupos, e também tem um olhar mais atento para a EJA, né? A gente conseguiu uma vitória já que foi os alunos da EJA serem considerados alunos, né? Um aluno, que ele não era considerado, ele era 0,8 na conta do Fundeb na hora de fazer o repasse. Esse é o primeiro ano que o aluno é 1,0, ou seja, 100% ele é considerado aluno, né? E eu queria assim que a gente, a passos de tartaruga, né? O pessoal que já está mais tempo aí no EJA, né? É, a gente tenha aberto esses espaços. Tem os fóruns aqui, né? Principalmente o Fórum de São Paulo, ele é bem ativo. A gente, né? Como eu disse, né? A Coped está se preparando, né? Para um material. Espero que o material fique, que seja disponível, que ele seja impresso também, que é uma coisa importante para nós. Mas, Adalberto, não sei se você chegou a dar uma olhada na live do IFAR da semana passada, que eu mandei lá o resuminho. Teve a fala do professor Paulo Carrado foi bem interessante, tanto a dele quanto da Nívia, mas especialmente a dele, porque o tema era justamente esse sobre juvenilização da EJA, né? Eu até mandei no boletim que eu faço a sugestão de passar a fala dele para os professores, porque ele traz algumas provocações interessantes sobre essa questão desse conflito, né? Desse choque de idades, né, ou geracional que a gente acaba tendo justamente por esse processo de ter tantos jovens, né? Segundo ele, a nível nacional a gente tinha mais de, hoje os jovens representam quase 30% das matrículas da EJA, que é um número muito expressivo, né? Então, realmente essa característica mudou bastante. Eu só queria arrematar com vocês, deixa eu voltar aqui, textinho, esses dois últimos slides aqui que falam sobre o contexto e dos próprios desafios, né? E esse não sei se eu posso chamar até de compromisso, né? Mas uma visão, né? De para quem que é essa educação, né? Qual que é a especificidade que hoje ele precisa trabalhar dentro de uma sociedade como a nossa, que é extremamente desigual, né? Então, aqui eu peguei um trechinho de uma carta pedagógica, né? Onde os autores afirmam, né? Que é muito importante reafirmar que o EJA ele é um direito da classe trabalhadora, né? A classe trabalhadora que é negado esse direito, a classe trabalhadora que tem acesso às escolas sem estrutura, a classe trabalhadora que é obrigada a estudar à noite, muitas vezes, né? A gente não vê pessoas da alta elite brasileira não se formando, não fazendo universidades, não tendo opções educacionais aí muito boas, né? Muito pelo contrário. Tem-se hoje um discurso muito grande na internet, né? Contra o CLT, contra os trabalhos, os adolescentes estão aí fazendo graça, né? E se cresce muito propostas ou golpes, né? De apostas esportivas, de cassinos virtuais, qualquer outra coisa do tipo. Quando a gente sabe que a gente está aqui na educação, né? Que é, na verdade, o caminho aí para a gente ter um pouquinho mais de liberdade, ter uma presença social, né, e poder ficar um pouco mais dono de si através da educação, né? Mas a gente tem, né, inexistência de política de formação. A gente tem aqui agora, a gente está discutindo hoje por causa do governo federal.
Mas isso, inclusive, dentro das próprias universidades, tá? É uma coisa que você não tem grupos, são universidades específicas, tem algum grupo de pesquisa que desenvolve alguma coisa com alguma escola local, mas nas licenciaturas como um todo, você só ouve falar de EJA quando você ouve falar de LDB, e é só aqueles dois artigos ali e acabou. E essa questão desse currículo fragmentado, na verdade, a inexistência desse currículo, né? Quando a gente fala de EJA, a gente está falando de educação popular, né? E se eu estou falando de educação popular, que aí ficou famosa graças ao Paulo Freire, essa corrente político-pedagógica, né? Ela tem esse tom que é emancipatório, ela pensa em outros projetos e outras maneiras de ser e de estar na escola, né? E também tem um forte senso de justiça social, pensando, né, assim como o Soneide falou, o Roberto, o Sérgio falou também, né, um pouquinho sobre como cria-se oportunidades para essa pessoa que está participando do EJA. Mas os desafios são muito grandes, né? O Roberto mesmo citou um aí, evasão escolar muito grande, falta de infraestrutura adequada por muitas escolas, né? O pessoal de Tupéva aí tá com o EJA rachado, era num lugar só, que era pela prefeitura, a prefeitura foi lá, pediu prédio, teve que dividir em duas escolas, né? Saiu de uma escola onde a gente estava acostumado a trabalhar com EJA, que é um desafio muito grande, né? Tem salas multisseriadas, como o próprio Thaís falou, né? Tem toda essa questão do professor pegar aulas e pegar essa turma que ele nunca tinha tido contato, né? E quando a gente fala de pedagogia freiriana, isso é uma crítica que eu já ouvi muito, principalmente em algumas escolas desenvolvedoras, assim, você tá falando de Paulo Freire, já morreu, e não sei o quê, tudo velho, tem que pensar em tecnologia, coisas novas, e blá blá blá. Olha, a pedagogia freiriana, ela sempre é bem-vinda porque ela foi um ponto de inflexão muito grande para se pensar a alfabetização de jovens e adultos no Brasil. No Brasil, que era muito mais desigual do que a gente tinha hoje. O Brasil da década de 60 praticamente era quando a população urbana estava passando a população rural. E de lá para cá, continua se pesquisando e continua se trabalhando a pedagogia freiriana. Leva-se o nome do patrono, é lógico, mas a gente teve vários avanços e várias discussões sobre, né? Então, é um método educativo que é baseado no diálogo para ter essa problematização. É como o Sérgio falou, como a Sinead falou, né? Às vezes eu me coloco um pouco no lugar do estudante, eu converso com esse estudante, eu entendo aí de formas gerais aí quais são essas características para conseguir trabalhar. E uma do legal de fazer o círculo de cultura, né? Que é isso, o professor dar espaço, né? O que que é um círculo de cultura dentro de uma sala de aula? Mais do que sentar em roda, mais do que às vezes pensar em dar aula fora da sala de aula do espaço formal ali, utilizar uma biblioteca, uma quadra, seja lá como for. Ou a ideia do círculo de cultura é que eu tenha relações horizontais entre professor e aluno, que tem essa troca de experiência entre os dois, como a própria Soneide falou aí quando ela começou a trabalhar, né? E que eu leve, né, em consideração a experiência dessas pessoas para poder fazer essas ligações entre o conhecimento, a experiência de vida que eles têm, né? Que é um conhecimento de mundo, né? Um conhecimento que a gente pode até falar que é um conhecimento comum, né? De experiência, com conhecimento acadêmico, científico, pelo menos uma parte desse conhecimento que é da ordem de domínio aí dos professores aí, que são os formadores, né? Eu não vai dar tempo, né? Tem só os últimos dois slides aqui que fala sobre a questão do EJA em espaços de privação de liberdade, né? Eu falei que a gente tem aqui no nosso CDP, mas tem no presídio aqui em Francisco Morato também. Mas lá no finalzinho, prevendo que talvez não desse tempo, eu deixei um videozinho bem curtinho que fala sobre essa questão do problema prisional que a gente tem no Brasil, né? Isso sem citar ainda facções e coisas do tipo, mas como dados do ano passado contavam que a gente tinha mais de 60% das pessoas presas, aprisionadas, que não tinham passado por julgamento, né? Então, prende-se muito, acaba-se, o sistema judiciário não dá conta, a prisão que poderia ser um lugar para pensar um recomeço, e por isso que existe uma parceria entre a Secretaria de Educação com a Secretaria de Segurança Pública, né, principalmente a prisional, para poder oferecer o IJA dentro dos presídios, mas se a gente já tem uma falta de estrutura muito grande dentro das nossas escolas, né, de material, dentro dos centros provisórios e das cadeias, dos presídios, essa falta ela é mais latente ainda, né? Então, é uma coisa que é vista como direito, tem a questão até ajuda a reduzir pena e tudo mais, né? Afastar a pessoa, né, do
desse mundo que levou ela a cometer o crime e tá lá presa, né? Na verdade, é muitas vezes dificultada pelo próprio Estado que pune, né? Vamos dizer assim, né? O Estado fala. Sempre aquela travadinha básica, mas só para finalizar, né? Não que a educação básica vai garantir que a gente vai viver numa sociedade sem crimes, mas principalmente que a gente consegue caminhar para uma sociedade mais igualitária quando as pessoas têm esse direito à educação, independente do segmento, né? Pessoal, eu quero agradecer muito. A gente acabou estourando um pouquinho o tempo, porque a gente começou um pouquinho mais tarde, né? Deixa eu só parar a gravação aqui.